Leva a dona Maria Laurita, levo a... Pode ser. Vai, eu, Marcelo. Marcelo. No mesmo lugar, cara. O noivo antes do casamento. Assim pra gente se ver. Não tem jeito aqui. Essa é a minha menina. Oi, tudo bem? A minha meninota. Essa é a Adriana, Jasnica. Você faça tudo que for possível, André. Que hora que você vai entrar, né? Hã? Que hora que vocês vão entrar? A questão não é essa. A questão é que tá faltando os principais da casamento. Mas eu acho que eles estão chegando aí. Vai pra é de liga. Não vou pegar. Dali do muro ali, ó. Dali Uma corridinha ali, liguei lá e ela falou que ia. Não mais, não mais. Mas Não, tá certo.
Silva como sua esposa? Sim. Rosemary Botelho da Silva aceita receber Marcelo Luciano Ferreira como seu esposo? Sim. De acordo com o que acabaste de afirmar perante mim, juíza de paz deste Portugal, em nome da lei, isso é claro, nascidos. Aos 8 dias de outubro de 1988, onde presente se encontra a senhora Vera Conceição, muitíssima juíza de paz, comigo, Wanda de Araújo Martins, escrevente juramentada, receberam-se em matrimônio os contraentes, Marcelo Luciano Ferri e a senhorita Rosemary Botelho da Silva, que após o casamento passará a usar o nome de Rosemary Botelho da Silva Ferri. O contraente é brasileiro, solteiro, natural de Paraná, onde nasceu ao 19 de março de 1967, filho de Vitorino Ferri e dona Alcidina Luciano Ferri. A contraente nasceu em Londrina, Paraná, aos 2 de dezembro de 1962, filha de Armando Botelho da Silva e dona Maria Pavão da Silva. O regime adotado é o de comunhão universal de bens. Os contraentes que exibem os documentos exigidos pelo artigo 180 do Código Civil, em firmeza do que lá vê esse termo, que livre e achado conforme, vai devidamente assinado pela Ilustríssima Juíza, contraentes e as testemunhas comigo, Wanda de Araújo Martins, escrevente juramentada, que fiz escrever e escrevo e assino.
Estamos contentes nessa noite com o casamento de Marcelo Ferri e Rosimeire Ferri agora. Como presenciaram, tivemos agora, recente, o casamento dele, o casamento no civil. Esse é o que a lei do país exige e assim é feito. Agora a seguir nós teremos uma explanação bíblica a respeito do casamento. Não será uma cerimônia religiosa, mas simplesmente uma explicação do que a Bíblia Sagrada tem a dizer sobre o casamento. E é interessante que o que vai ser explicado serve para todos os que estão presentes aqui.
principalmente para os que contraíram o matrimônio. E para isso, a palestra terá um tema: o casamento, arranjo divino a ser respeitado. E convidamos para proferir essa explanação o nosso amigo Joacir Lopes Montefusco. Ele é um dos superintendentes e presidente das Testemunhas de Jeová aqui em Cuiabá. Passamos a palavra a ele. Sem dúvida alguma, contentes com este enlace matrimonial, podemos dizer que realmente é uma ocasião feliz para todos nós e é um acontecimento que nós todos esperamos que seja coroado de êxito, amor e alegria. Todos nós sabemos as responsabilidades que um casamento traz. Por esta razão, nós gostaríamos de saber o que fazer, o que é que cada um de nós poderíamos fazer, principalmente o casal aqui, na nossa presença, poderá fazer para que este casamento seja plenamente bem sucedido, que ele seja feliz. E nós gostaríamos de dizer aos presentes aqui que a Bíblia Sagrada contém a resposta para um casamento bem sucedido. E é isso que nós gostaríamos de analisar juntos. Recorrendo às páginas das Escrituras Sagradas que nós vamos encontrar a orientação para que um casal seja bem sucedido. Nós podemos citar, por exemplo, as palavras do próprio Filho de Deus. Jesus Cristo, numa certa ocasião, ele disse quem era o originador do enlace matrimonial, o casamento, e disse também algo a respeito dele. Se tiver uma Bíblia em mãos, poderá acompanhar. Caso não tenha, então, apenas ouça o que nós iremos ler aqui. A narrativa encontra-se em Mateus, no capítulo 19, e no versículo 14, no versículo 5, aliás. Nós encontramos aqui a citação de Jesus quando ele disse assim: não lestes que aquele que os criou desde o princípio os fez macho e fêmea, e disse: por esta razão deixará o homem seu pai e sua mãe, e se apegará a sua esposa, e os dois serão uma só carne? De modo que não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus pôs sob o mesmo jugo, não separe o homem. Então, essas palavras de Jesus indicam que Deus pôs sob o mesmo jugo o homem e a mulher. Então, isso significa que ele é o originador do casamento. E podemos dizer com toda certeza que, como sendo aquele que originou o casamento, ele tem todas as respostas para os problemas que surgem na vida familiar. A Bíblia Sagrada contém instruções para o marido, instruções para a esposa, para os filhos e para uma série de coisas que estão envolvidas no casamento. Nós iremos considerar, por exemplo, algo que é fundamental para que o casamento seja bem sucedido, novamente recorrendo ao que a Bíblia diz. O livro que Salomão escreveu, o sábio rei Salomão, aqui em Eclesiastes, no capítulo que nós iremos citar aqui, capítulo 4, ele disse palavras pertinentes ao casamento. No capítulo 4, nós citamos aqui, versículos 9 e 10, a Bíblia diz assim: melhor dois do que um, porque eles têm boa recompensa pelo seu trabalho árduo. Pois se um deles cair, o outro pode levantar-se o associado. Mas como será com apenas aquele um que cai, não havendo outro para levantá-lo? É uma realidade, não é mesmo? No casamento acontece isso, melhor dois do que um. Se um fraquejar, o outro pode ajudar. E é isso mesmo que acontece. Só que, às vezes, alguns de nós entramos para a vida de casado com certas pretensões, com certas esperanças, com certas perspectivas, que são apenas fruto da nossa imaginação. E que, na realidade, são coisas que não são práticas para a vida de casado. Não são realísticas. Portanto, nós gostaríamos de considerar algumas dessas coisas importantes da vida de casado. Tais esperanças que muitos jovens alimentam são desfeitas logo depois das primeiras semanas. Isso porque eles tinham um modo de vida diferente do que agora terão. Haverá necessidade de mudanças. Talvez você vai descobrir
que não conhece tão bem aquela pessoa que vai ser o seu cônjuge, o seu esposo ou sua esposa, como pensava que conhecia. O que significa isso? Significa que vai ter que fazer ajustes. Vai ter que amoldar agora a sua vida a essa nova situação. O seu horário, o seu trabalho, talvez seja novo. O seu orçamento também será diferente. Há novos amigos agora para conhecer. Há parentes com os quais deverá se acostumar. O sucesso do seu casamento depende disso. Depende dessa disposição de se ajustar. E muitos não são bem-sucedidos justamente por causa disso. Bem, nós gostaríamos de considerar aqui mais pessoalmente a questão agora. Você, Marcelo, sem dúvida alguma deseja ser amado e respeitado como cada um dos maridos de nós que estamos aqui. Qual o conselho que a Bíblia tem para você? O que a Bíblia tem a dizer a respeito do marido? E nós iremos considerar ponto a ponto. A Bíblia Sagrada diz que o marido é o chefe da família. Mas ao dizer isso, nós queremos explicar o que a Bíblia torna bem claro nesse assunto. A Bíblia não endossa aquilo que é muito conhecido hoje como chauvinismo masculino. Ou seja, aquele conceito vanglorioso que o homem tem, aquele conceito exagerado, de que ele é mais importante ou de que ele está acima da mulher. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia Sagrada menciona, inclusive, pontos que são muito importantes para o marido considerar. Gostaríamos, Marcelo, que gravasse bem o que a Bíblia tem a dizer nesse sentido. Observe, por favor, o que ela diz aqui. Um dos apóstolos, o apóstolo Paulo, escrevendo aqui aos cristãos em Éfeso, ele disse o seguinte, no capítulo 5, tem conselhos aqui no versículo 25, 28, 29, nós iremos vendo parte a parte aqui. Observem, por favor, 25, diz assim, maridos, continuai a amar as vossas esposas, assim como também o Cristo amou a congregação e se entregou por ela. No versículo 25, então menciona, faz uma comparação do marido como se fosse o próprio Cristo. E diz aqui que ele amou tanto a congregação, aqueles a quem ele formou como discípulos, e acabou se entregando por eles. Isso significa que o amor do marido deveria ser tal pela esposa, que se ele estivesse numa situação em que teria que depor a sua vida por ela, ele faria assim. Então, que tipo de amor, não é? Um amor realmente acima de todas as expectativas. Continuando a narrativa, o apóstolo continua dizendo, no versículo 28. Desse modo, os maridos devem estar amando as suas esposas como seus próprios corpos. Quem ama a sua esposa, ama a si próprio. Pois nenhum homem jamais odiou a sua própria carne, mas ele a alimenta e acalenta, assim como também Cristo faz com a congregação. Novamente, o apóstolo faz uma comparação. Ele diz que o amor seu por sua esposa deveria ser da mesma forma que o amor que você tem por si próprio. Então, todos nós gostamos da nossa própria pessoa. Isso é normal. Nós procuramos cuidar bem do nosso corpo, da nossa alimentação, do nosso físico, nós cuidamos bem. A nossa mente, procuramos alimentá-la bem, com instruções importantes e assim por diante. Então, a mesma preocupação que temos conosco, deveríamos ter com a nossa esposa. Porque, como diz a própria Bíblia, nós já lemos isso, a esposa agora faz parte de você. Ela é carne da sua carne, a Bíblia diz. É como se fosse um só. Outro ponto que muitos maridos falham é na questão de ser ditador em casa. Ele não vai conseguir nada com isso. Por outro lado, outros maridos às vezes renunciam à chefia. Às vezes eles acham que, por não serem tão firmes, então deixam todas as responsabilidades para a esposa, para que ela decida todos os assuntos de família. Isso também não deve ocorrer. Isso significa que você deve ser firme e forte. Mas, sem dúvida alguma, por ser imperfeito, vai cometer erros. E certamente, Marcelo, você desejará que a sua esposa, a Rosimeire, o compreenda nisso. Se for flexível, se for exigente, não for um marido exigente, então certamente ela irá respeitá-lo e amá-lo. Outra responsabilidade que a Bíblia atribui ao marido encontra-se aqui numa outra carta que um apóstolo escreveu. O apóstolo Paulo, novamente escrevendo ao Timóteo, diz uma outra responsabilidade então que o marido tem.
eu gostaria de ler aqui. Encontra-se aqui no livro de Timóteo, na carta de Timóteo, no capítulo 5 e o versículo 8. E ele disse assim: certamente, se alguém não fizer provisões para os seus próprios, especialmente para os membros da sua família, tem repudiado a fé e é pior do que alguém sem fé. Ele disse aqui então que a responsabilidade do marido é ser um bom provisor. Então gostaríamos de considerar alguns aspectos nessa questão. Além de trazer o dinheiro para casa, o bom provisor é aquele que elabora também com a sua esposa um orçamento que os dois entendem. Então este é um bom provisor. Na maioria dos casos, o marido é quem traz o dinheiro para a família. Nem sempre a esposa trabalha fora. Portanto, na maioria dos casos, isso que acontece. Mas, justamente por causa desta questão, alguns maridos se esquecem o quanto vale a sua esposa. Nós gostaríamos de fazer uma observação aqui nesse sentido. Se acha, por exemplo, que está ganhando tudo sozinho. Alguns maridos acabam pensando isso, que eles estão com o orçamento nas mãos dele. Mas nós gostaríamos de considerar, imagine, Marcelo, quanto custaria para você contratar um agente de compras, uma cozinheira, uma lavadora de pratos, uma arrumadeira, uma decoradora, uma babá e assim por diante. Nós não abrangemos aqui metade do serviço que a mulher faz. Mas se fosse contratar pessoas para fazer esses serviços aqui, certamente o seu dinheiro não daria. Entendeu o que isso significa? Significa que ela compartilha com você daquilo que você ganha e ela tem todo o direito a isso. E que ela trabalha tanto ou mais que você. É bom saber disso. Ser um bom provisor, porém, não significa apenas prover coisas materiais para a família. Há necessidade de prover coisas espirituais para a família. Há necessidade, por exemplo, de edificar uma família forte. Os bons princípios, os princípios corretos, são coisas que cabem ao marido fazer. Isso significa que deve tirar tempo para dar consideração às Escrituras Sagradas. Deve palestrar com sua esposa sobre ela, orarem juntos, e cabe a você, Marcelo, tomar a dianteira nisso. Outro ponto que a Bíblia também faz questão de salientar nessa questão do marido, do matrimônio, encontra-se aqui na carta que o apóstolo Pedro escreveu, a primeira carta que ele escreveu no capítulo 3, versículo 7. E esta é uma questão fundamental para que o casamento funcione bem. Portanto, preste bastante atenção ao que a Bíblia diz aqui. Capítulo 3, versículo 7, ela diz aqui para o marido: vós, maridos, continuai a morar com elas da mesma maneira, segundo o conhecimento, atribuindo-lhes honra como a um vaso mais fraco, o feminino, visto que sois também herdeiros com ela do favor imerecido da vida. O que a Bíblia quer dizer com essa expressão aqui, um vaso mais fraco? Que a mulher seja mais fraca que o homem? Não, não é isso. Porém, a constituição física e emocional da mulher é diferente do homem. E por isso o homem deveria cuidar dela como se fosse aquele vaso delicado, como se fosse um vaso de cristal. Ele tem todo o cuidado, todo o carinho para pegar com medo que ele se quer. Então a constituição da mulher é diferente. E esse texto muito bem se aplica também às relações sexuais entre homem e mulher. Nós gostaríamos de falar um pouco sobre isso, visto que este tem sido um problema sério nos casamentos. Grande parte da frigidez das esposas deve-se aos maridos. Maridos que são ignorantes da constituição física e emocional da mulher. Às vezes eles não conhecem bem como é sua esposa, ou como é uma mulher. Então, devido a esse desconhecimento, às vezes ele é exigente com ela, ríspido com ela, e está atento apenas ao seu próprio prazer. Isso faz com que muitas mulheres, às vezes, acabem, por fim, tendo a frigidez sexual. Então, cuide para que isso não aconteça. Outro ponto salientado pela Bíblia Sagrada em Hebreus, capítulo 3, versículo 4, é a fidelidade matrimonial. Então, a Bíblia recomenda
que o marido mantenha a sua fidelidade à esposa e que o mesmo aconteça com ela. Portanto, esperamos que apliquem este conselho da Bíblia Sagrada a todo custo. Ainda gostaríamos, apenas encerrando aqui o que a Bíblia tem a dizer para o marido, nós gostaríamos de que lembrasse, Marcelo, que deve tirar tempo para conversar com a sua esposa. Elogiá-la é muito bom. Seria excelente que trouxesse de vez em quando um presente para ela. Quando se fala nessa questão de presente, não precisa pensar em algo tão caro assim, mas algo que diga para ela que você se lembrou dela, que você não esquece dela mesmo quando está longe, mesmo quando está trabalhando. Então, um casal que vive bem faz essas coisas, e o marido deve fazer isso. Ela vai necessitar do seu tempo, da sua energia, a sua atenção e também dos seus pensamentos. Se você amar sua esposa, terá em mente quanto que um olhar, um toque, às vezes uma palavra, pode significar para uma mulher. Coisas que às vezes pouco significam para nós homens, significam muito para uma mulher. Portanto, cuide bem disso. Sabemos que não vai poder satisfazer todas essas coisas perfeitamente, nós sabemos isso. Mas se fizer empenho coerente e se for humilde nessa questão, poderemos confiar que vai contribuir muito para que tenha uma família feliz e para que você seja um marido que a sua esposa respeita e que tenha a aprovação de Deus. O que fazer para isso? Bem, vamos ver o que a Bíblia responde nesse sentido. Novamente, aquela carta que nós consideramos, converse sobre assuntos proveitosos e que eles não tomem todo o seu tempo, o tempo que dedicaria à sua casa, lembrando que o seu marido está fora, ganhando o pão para vocês, e que você está em casa também, ganhando o pão para vocês. É responsabilidade sua como esposa. Nós sabemos que doenças e imprevistos sempre surgem. Os afazeres domésticos nem sempre vão estar todos completos. Nem sempre nós conseguimos deixar as nossas coisas tão esmeradas e limpas. Mas há necessidade de que isso seja feito. Então, em geral, quando o marido trouxer alguém, um visitante para casa, ele saberá que a sua casa é um lugar limpo, esmerado, que ele pode trazer qualquer pessoa a qualquer hora, que a sua esposa está cuidando da responsabilidade lá da casa. E ele sentirá prazer nisso. Portanto, colabore nesse sentido. É sua tarefa como esposa. Nós falamos aqui sobre a questão do sexo, da parte dos maridos, sua esposa. Não vos priveis um ao outro disso. Bem, a Bíblia é bem clara, então, nessa questão de não se privar um ao outro, mas ela recomenda aqui que o marido exerça controle sobre si e a esposa não. Acontece, nós temos observado isso. Alguns maridos, ao chegarem do trabalho, jamais se preocupam com o que aconteceu em casa durante o dia. Eles contribuem para uma vida harmoniosa. Como diz a própria Bíblia, a razão. Eclesiastes, capítulo 4, versículo 12, a Bíblia diz o seguinte: se alguém levar de vencida a um que está só, dois juntos poderiam manter-se de pé contra ele. E um cordão tríplice não pode ser prontamente rompido em dois. É verdade que todos nós dizemos que dois é melhor do que um, em certos sentidos, e no casamento, sem dúvida, isso se aplica. Mas aqui no finalzinho do versículo diz que um cordão tríplice não pode ser rompido em dois. Quem mais deveria ser incluído no nosso casamento? O próprio Deus. Se nós incluirmos os conselhos da palavra dele na nossa vida, então nós teremos um cordão tríplice. Seremos os dois e Deus no nosso casamento. Portanto, um casamento assim dificilmente será rompido. Estamos certos de que os noivos, agora já marido e mulher, respeitarão esse arranjo divino para a sua própria felicidade. Porém, esta ocasião é uma ocasião muito especial e nós falamos muito da palavra de Deus aqui para o casal. Portanto, nós gostaríamos de encerrar aqui pedindo as bênçãos de Deus para o casal. Gostaríamos de que apenas prestasse atenção enquanto nós fazemos uma oração, uma breve oração para o casal. Nosso bom Deus do céu, queremos pedir a tua bênção para este enlace matrimonial, que tanto Marcela como
Rosineire possam se dar muito bem nessa vida que iniciam agora, que sejam felizes, que possam ter uma família saudável, uma família sadia e principalmente que respeite as elevadas normas da Tua Palavra, a vida sagrada. Que seja um exemplo para os vizinhos, para os parentes, que todas as pessoas ao olharem este casal possam se lembrar de que são pessoas decentes, pessoas de que se fala bem. Sabemos, no entanto, que temos falhas, eles também têm. Pedimos a Tua ajuda, Teu perdão e que todos nós possamos fazer o melhor que pudermos para Te servir. E é em nome de Teu Filho Jesus que nós pedimos e Te agradecemos. Amém. Aguarde um instante e nós iremos dar algumas informações. Casado. Nós queríamos fazer o seguinte, para não tumultuar todo mundo ao mesmo tempo, o casal irá ficar logo no final dessa passarela, e as pessoas poderão entrar lá pelo fundo, passar, dar os cumprimentos e irem para as suas mesas. Então nós gostaríamos da cooperação de todos, para que fosse mais ordeiro o cumprimento a eles, e que todos poderiam cumprimentar. Então entrando lá por trás, né?
De Globo. Outra. Marcos, cadê a lâmpada? Não vai sair nada. Marcos, e nós aqui? Marcos, e nós aqui? Não saiu, não bateu. Na mesa você Olha o passarinho. Olha o sorriso, Luzia. Marcos, você tem que fazer isso. Aí, agora sim. Esse foi o orador do casamento. Dá um close. Ziroca, o sorriso, Ziroca. Olha o sorriso, olha o passarinho. Marcelo, que deu um sorriso. Ô, Rose, que sorriso, Rose. Tá triste? A cara do Marcos. Ô, Marcos. Teve uma vez que eu botei 4 alessadas. Depois tá bom, tá chamar. Seu corre que soma. Esqueci hoje. Tá cheio. Vamos entrar na rampa. Marco, não vai filmar toda essa garrafa não, hein? Cadê? Toda essa garrafa não filma não. A mesa tá cheia, né? Não pode essa garrafa não, tudo não. Não, obrigado. Gabriel, sorriso, Gabriel.
Mas aí eu ainda vou fazer o serviço para empurrar os franceses e voltar. Então eu vou fazer mais a perto da mãe. Falando nisso, você presenciou que teve uma menina que deu dinheiro da banca de agora Opa, quem tá aqui? Rosi, um sorriso. Marcelo, um sorriso. Aquele abraço, Fernandinho. Tá ótimo como cameraman, né? Tá ótimo como cameraman. Opa! Mas você tá atrapalhando o nosso tema Li. Tá, eu quero Roberta, dá um close. Ô, José, olha, tem que olhar para tudo aqui, ó. Estamos com a Rede Globo, olha. José Rede Globo. Esse daqui é o... Como chama aquele... Diz. Bocaneira, como é que é? Aquele que está nos Estados Unidos, como é que é o... Boca Negra. Fala gozado, fala... Vitorino. Ai, Hitler. Opa, de manhã. Os terroristas já fugiram daqui. Parecendo Hitler quando estava em situação difícil, né? É. Se localizarem ele, está danado. É. Pode passar depois. Se localizarem ele depois... É. Você é Rede Globo, descobri que você tá aqui. Tomando uma cervejinha na Antártica. Olha, vai servir, vai na fila. Marilene. Cerveja, gente. Olha, não vale retoque, hein?
grande filmadora Rose. A nova técnica da Rede Globo. No pé não. Tá vendo a marca aqui? Olha, localiza a placa, Marca. Afro. Até que vocês não comem, hein, Marcelo? Marcelo, agora. Vai, Marcelo. Vai. Aproveita que tá cheio, Marcelo. Sou o noivo. Acabei de casar agora. Essa mulher. Essa é a Brahma. Que Brahma o quê, Marcelo? Acorda! Nas Antárticas, né? Nem nada. Não tô filmando não, peraí.
Vou mostrar a cruz. A Rede Globo vai entrevistar o novo casar. O novo casar. Casar 80. Vocês não podem comer muito não, viu? Marcelo pode dar congestão à noite. Vitorino, pai da noiva. Sensacional duelo Vitorino contra Churrasco Tyson. Vamos ver quem ganha essa partida. Na entrevista à Rede Globo aí, o que o pai da noiva achou da comemoração hoje? Mais uma da família que vai indo. Mas tem que trazer os netinhos, né? Tem que dar os netinhos, né? De preferência um casal no começo, né? Marcelo, tem que caprichar. Eu comi um prêmio aí, eu queria, eu não sei, né? Que tá Vitorino, grande tomador de cerveja da Antártica. Não vai queimar não. Se queimar eu te aviso. Aqui, ó. Opa! Pode ir, Rô. Rose. Tá vendo aqui? Também. Ó, amada. Sorria, sorria, faça como eu. No olho só você não vai chegar. Rose, dá um abraço na sua mãe aí. Opa, dois, né?
Rosê, tem que levantar daquele abraço. Pega no plaga, pega no plaga. Aí, Aí. Tem que subir na cadeira. Aquele abraço agora. Aquele abraço. Eita. Ai, dá um beijo. nem tudo é maravilha, mas nem tudo a gente...
Sorriso, por favor. Sobre a palavra de ordem, eu peguei todos esses copetes, tá ligado. Mas eu fico ligado. Aí dá, aí dá. Pode levar? Isso aqui é a versão? Não, isso aqui. Aí. Aí. Cadê o doutor? Cadê o favor? Logo, queria tirar. Sorria. Peraí, A Rede Globo tá filmando, tá apagado. Esse primeiro é meu. Esse é meu. Eu achei. Marcelo, dá o primeiro pedaço pra Rose. Vai, Rose, vai. Outro, Marcelo, mais um. Olha só, muito lindo. Legal, você Esse cobra a despesa aqui, ó. Esse cobra a despesa. Ó, seu Armando, dá tchau lá embaixo. Ô Marcelo, ô Vitorino. Só você aí. Dá uma saidinha. Agora um sorriso bem bonito aqui hoje. Levanta um pouquinho.
Marcelo, olha pra mim. Encosta mais um pouquinho. E, ó, faz de conta que você vai beijar, tá? Não. Um de frente pro outro, de frente pro outro. Joga minha luz. Ó, um olhando pro outro, dá um beijinho, dá um beijinho. Põe as duas mãos. Nós acostumamos de tirar o casamento para encerrar dentro do carro. Vocês querem encerrar aqui ou dentro do carro? Não, dentro do carro. Ah, é, normalmente, né? É o certo, mas é Geralmente Deixa eu dar uma distância de uns 6 metros. Breca aí pra mim, como é que é? Põe no pó, faz igual. Põe no pó, né? Sabe, não, essa aí eu faço esse dia. Deixa eu falar Tá? assim. Ai! Vai? Filma! Vai. E a seguir? Filma, André! Filma eu, André! Do lado, do lado. Filma eu aqui, assim. Ai, eu tô morrendo de Pra quê? Pra estragar o filme? Isso é uma típica cena de filme. Peraí. Agora, vai filmar eu. Eu não quero estragar o filme. Filma eu, André. Tô filmando. Tá filmando, André? Uma típica cena de filme! Aí, uma típica cena de filme! A tonta da Ivana. O filme. Vai embora. O ano que vem é o teu, espera. Não encosta no carro! Vai sujar a roupa aí! Vai embora, ano que... Sujei tudo! Ô Margarete, o ano que vem é o teu, espera. Sai, Margarete, pra ele falar aí. Filma, André, filma! Aqui e aqui nessa montanha. Estragar o filme. Vai embora, vai dar uma tonta. Marcelo! Passa na farmácia, pega Marcelo! esquece. Te desejo 6 gêmeos daqui a 9 meses. Rosy, você tomou anticoncepcional hoje? Esqueceu? Ah, consultou, tomou vacina de sífilis.
Acompanhando, né? Eu não. Vamos, peraí. Peraí, eu tô morta. Peraí. Via Negromonte, Preconceito, ainda George Michael, Father Figure, comecei com Verônica Sabino, Todo Sentimento. Voltamos logo mais a partir das 8 horas e 15 minutos com muito mais sucesso. Filme embaixo, filme embaixo, filme até a cabeça, Viu o pezão dela, 42? Viu, André? Vai, sapatão, galera. Que sapatão! Vai, Dora. Grande! Fica tirando esse canto, tá? Já voltou? Ei, amor, então quando for aí? Acho que na sexta. E se o pai não tiver? A música da Sara, né? Ah, ela tá dando Sara. Bem! A Maria está aqui no casamento. Já foi a Maria? Eu vou já. Vitor, deixa na cabeça, costura de homem, novo, jovem. Chinelo dentro de tudo. Ao aeroporto, ao aeroporto, ao aeroporto. Aeroporto 79. Aeroporto 79. Ela foi perguntar se você vai correr pra nós agora que você
vou chegar aqui dentro lá no ônibus tá onde? Tá sem gasolina o carro. Vai lá falar com ela. O ônibus já saiu, não? Já. Vai lá falar com ela. Eu preciso dizer que eu te amo, te ganhar ou perder sem engano. Que bom poder estar contigo. Pra dizer que te amo. Em LP e cassete é sensacional, hein? Vocês não podem perder. Amanhã